Um novo dia se inicia e antes de qualquer palavra, elevamos o nosso coração em oração. Que este vídeo seja um sopro do teu Espírito sobre cada vida que parar aqui para ouvir. Que seja mais do que palavras, mas alimento para a alma e descanso para o coração. E eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, antes de seguirmos juntos nesta palavra, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto na tela, é também um ato de fé. É você dizendo, eu quero permanecer firme, recebendo o que Deus preparou para mim todos os dias. Fique comigo até o final, pois tenho certeza de que esta mensagem vai acender a esperança, fortalecer a sua fé e transformar a forma como você enxerga sua própria vida. Um novo dia se levanta diante de nós, e quantas vezes acordamos já mergulhados em preocupações, cobranças e fardos que pesam a alma. Mas a Bíblia nos chama para um caminho diferente. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o salmista não começa o dia com murmuração, nem acorda com queixas, mas abre os olhos para a vida com uma decisão. A decisão de agradecer. A gratidão, quando é a primeira palavra do coração ao amanhecer, funciona como uma chave que abre portas invisíveis. É como se, ao dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia, o céu se inclinasse sobre nós, trazendo força, esperança e direção. E isso não é apenas poesia, é uma realidade espiritual. Cada manhã é um presente de Deus. Cada respiração é prova de que Ele ainda tem planos conosco. Se começarmos o dia agradecendo, a escuridão da noite passada perde a força e a luz da fé invade o coração. E assim, entendemos que, não importa como foi ontem, o hoje já carrega em si uma nova chance. É por isso que a gratidão matinal nos prepara para lembrar, ao longo do dia, que Deus esteve sempre conosco. Quando mergulhamos nessa realidade, percebemos que a gratidão não é uma opção supérflua, uma prática de autoajuda ou um pensamento positivo, mas um princípio bíblico e espiritual que molda a nossa existência. Quem aprende a acordar com o coração grato já sai do leito mais leve, porque compreende que existe uma força maior sustentando cada passo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, ele não diz para agradecer apenas quando tudo vai bem, quando o bolso está cheio ou quando a saúde está perfeita. Ele diz em tudo. A gratidão é um mandamento e, ao mesmo tempo, um remédio que cura a alma das feridas invisíveis da murmuração. Quando o coração se acostuma a reclamar, ele adoece, mas quando se disciplina a agradecer, ele floresce, mesmo em meio à sequidão. Quantas vezes você já se levantou pela manhã e o primeiro impulso foi abrir o celular, ver as notificações, mergulhar nas notícias e nos problemas do mundo? O resultado foi começar o dia pesado, ansioso, sem fôlego. Mas e se, antes de qualquer tela, antes de qualquer voz, você levantasse os olhos ao céu e dissesse, Senhor, obrigado porque acordei, obrigado pelo fôlego, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Isso muda tudo. O peso que o mundo coloca sobre nós não é capaz de sufocar uma alma que começa o dia agradecendo. É como se a gratidão fosse um escudo invisível que prepara o coração para as batalhas que virão. E não falo isso apenas como um discurso bonito, mas como uma realidade que a palavra confirma. Em Lamentações 3, 22, 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã, meu irmão, é uma chance de recomeço, uma página em branco escrita pela caneta da misericórdia divina. Se ontem você chorou, hoje pode sorrir. Se ontem errou, hoje pode se levantar. Se ontem se sentiu perdido,
Hoje Deus te mostra o caminho. A gratidão da manhã é reconhecer que, apesar das tempestades, ainda estamos vivos, ainda temos a oportunidade de viver milagres. Mas talvez você me pergunte: como posso agradecer se acordo em meio a dívidas, se abro os olhos e vejo enfermidades, se me levanto e percebo que ainda estou em meio às lutas? E eu te digo, a gratidão não é negar a dor, mas enxergar além dela. A gratidão é declarar que o sofrimento não tem a palavra final. É dizer, como Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Mesmo na perda, no deserto, na lágrima, há um louvor que pode brotar. E esse louvor é a semente que transforma a terra seca em jardim fértil. Agradecer não significa que estamos satisfeitos com tudo, mas que confiamos em quem está no controle de tudo. A gratidão é uma expressão de fé. Quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, injustiçados, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles cantavam hinos de louvor a Deus. Atos 16:25. Enquanto agradeciam e louvavam, as cadeias se abriram, os grilhões caíram e a liberdade chegou. É isso que acontece quando decidimos agradecer em meio às lutas. Os céus se movem e as prisões da alma se quebram. Perceba uma coisa: a gratidão não apenas muda o ambiente espiritual, mas também molda a forma como enxergamos a vida. Quando o coração é grato, ele consegue encontrar beleza no que parece simples. O pão sobre a mesa não é apenas pão, é provisão do céu. O abraço de um filho não é apenas um gesto, é um milagre de amor. O canto de um pássaro não é apenas som, é sinfonia da criação. A gratidão abre os olhos para ver o extraordinário no ordinário, e isso nos conecta ao Criador. E se cada manhã começasse assim, o que mudaria em sua vida? Imagine levantar-se e, antes de qualquer palavra, dizer: Senhor, obrigado porque estou vivo. Obrigado porque, mesmo que a luta continue, o teu amor não falha. O peso do dia se tornaria mais leve, a ansiedade perderia força, a fé ganharia asas. Quando a gratidão se torna um hábito, ela se transforma em um estilo de vida. Não é apenas agradecer no domingo, no culto, mas agradecer na segunda, no trabalho, no trânsito, nas tarefas simples. É carregar no coração a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E há algo ainda mais profundo. A gratidão abre o caminho para a paz. Paulo continua em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, a paz não vem apenas do pedido, mas da ação de graças. Quando agradecemos, mesmo antes de ver a resposta, a ansiedade perde espaço e a paz ocupa o lugar. Gratidão é confiança antecipada e, no fundo, é disso que precisamos para iniciar o dia. Paz no coração, confiança no amanhã, força para o presente. E tudo isso nasce de um simples ato: agradecer. Não é sobre o tamanho da oração, mas sobre a sinceridade da gratidão. Às vezes, um obrigado, Senhor, vale mais do que 1000 palavras decoradas, porque o céu não se move por discursos bonitos, mas por corações sinceros. Que tal hoje mesmo experimentar essa prática? Antes de olhar para as redes sociais, olhe para o céu. Antes de falar de problemas, fale com Deus. Antes de reclamar do que falta, agradeça pelo que já tem. Faça da gratidão a sua primeira reação e você verá como o restante do dia será transformado. E eu quero te lembrar, a gratidão também tem poder profético. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está declarando fé no invisível. É como Abraão, que creu contra a esperança. Romanos 4:18.
agradecendo a Deus antes mesmo de segurar a promessa em seus braços. Quando você diz, obrigado, Senhor, porque já estás cuidando da minha casa, da minha saúde, das minhas finanças. Mesmo que ainda não veja nada, você está plantando sementes de fé que florescerão no tempo certo. No final, tudo se resume a um coração que reconhece: não estou vivo por acaso, não estou respirando por sorte, mas por propósito. Cada manhã é mais uma página da história que Deus está escrevendo, e cabe a nós decidir se essa página será marcada por queixas ou por gratidão. Pai querido, Senhor das manhãs e das noites, Deus que sustenta cada fôlego e renova a vida a cada amanhecer, hoje unimos o nosso coração em gratidão. Obrigado pela vida, pelo dia que começa, pela oportunidade de recomeçar. Obrigado pelas vitórias que já experimentamos e até pelas batalhas que nos fizeram mais fortes. Obrigado porque Tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. Obrigado porque mesmo em meio às dores, a Tua graça nos alcança. Senhor, ensina-nos a começar cada manhã com gratidão, para que antes de qualquer preocupação ou peso, o nosso coração se lembre de agradecer. Dá-nos a paz que excede o entendimento. Fortalece a nossa fé e abre os nossos olhos para enxergar que cada detalhe da vida é presente Teu. Nós declaramos que este é o dia que o Senhor fez e nele nos alegraremos. Que a gratidão seja a chave que abre as portas deste dia e que o Teu nome seja glorificado em cada passo que dermos. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações 3, 22, 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olhe bem para esse versículo. Não é apenas um consolo, é um convite à memória. Jeremias, em meio à dor, recorda as misericórdias de Deus, e essa lembrança reacende seu coração. Gratidão, então, não é apenas olhar para o presente, mas recordar tudo o que já foi vivido com a marca do cuidado divino. Quantas vezes você já esteve em becos escuros e encontrou uma saída? Quantas lágrimas foram enxugadas sem que ninguém visse? Quantos livramentos você sequer percebeu? A gratidão que se lembra é como o fogo que reacende quando a vida parece fria demais. É como abrir um álbum da alma, onde cada página revela a mão de Deus nos sustentando. Quando nos lembramos das misericórdias passadas, ganhamos força para enfrentar o hoje. É como se disséssemos: se Ele me sustentou até aqui, não vai me abandonar agora. E essa memória viva nos conduz a um nível mais profundo, porque a gratidão não se limita ao que temos, mas ao que cremos. Isso nos leva para o próximo passo: aprender a agradecer até pelo que ainda não veio. E aqui começamos a perceber a grandeza do coração grato, porque agradecer não é uma postura de quem tem tudo, mas de quem reconhece em tudo a presença de Deus. Jeremias não estava em um palácio quando escreveu isso, mas em meio a ruínas, em uma cidade destruída, cercado de lágrimas e desespero. Mesmo assim, ele declara: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é poderoso, porque mostra que a gratidão não depende do cenário, mas da fé. Se fosse pelo cenário, ele teria motivos de sobra para murmurar, mas porque decidiu olhar para além das cinzas, encontrou combustível para a alma. Isso nos ensina que cada vez que nos lembramos da fidelidade de Deus, é como se reacendêssemos uma chama que o mundo tentou apagar. E como precisamos dessa chama! Quantos de nós acordamos pela manhã já cercados por pensamentos pesados, lembranças dolorosas, preocupações sufocantes? E nesses momentos, a gratidão é como um fósforo aceso no escuro, pequeno no começo, mas suficiente para iluminar a sala da alma. Porque quando agradecemos, a escuridão perde a força. É impossível a luz e a sombra ocuparem o mesmo espaço. E a gratidão é essa luz interior que dissipa o peso da murmuração.
não é negar o problema, mas é não dar a ele o lugar de Senhor. Quem governa a nossa vida não é a dor, é o Deus que renova as misericórdias. E o mais belo é que a gratidão tem memória longa. Quando você olha para trás e vê os vales que atravessou, os rios que não te afogaram, os fogos que não te consumiram, você entende que não foi sorte, foi graça, não foi acaso, foi fidelidade. Cada dia que você sobreviveu não foi obra do acaso, mas misericórdia que se renovou. Você está aqui porque a bondade do Senhor não acabou, porque o amor dele não se esgotou, porque a fidelidade dele não falhou. Isso precisa ser lembrado diariamente, porque a memória da gratidão é o que nos mantém firmes quando as circunstâncias tentam nos fazer esquecer. E aqui mora um segredo espiritual. O inimigo quer sequestrar nossa memória. Ele tenta nos fazer lembrar apenas das dores, das feridas, das decepções, para que o coração se torne amargo e a boca só saiba reclamar. Mas Deus nos chama para uma disciplina diferente, lembrar da fidelidade. Por isso o salmista dizia em Salmo 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É como se ele estivesse pregando para si mesmo, dizendo, alma, não esqueça, lembre-se da cura, lembre-se do livramento, lembre-se da provisão, lembre-se do perdão, lembre-se do amor que não falhou. Essa lembrança não é nostalgia, é fé em movimento. É trazer à mente aquilo que dá esperança. Quando você escolhe se lembrar, a gratidão se transforma em arma. Porque você olha para o hoje e não diz apenas estou sofrendo, mas diz, ele já me sustentou antes, ele me sustentará de novo. É como Davi diante de Golias. Ele não se apoiou em suas forças, mas na memória da gratidão. Ele disse, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará também deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Perceba, Davi venceu o presente porque lembrou do passado. E essa é a chave para nós. Quando a luta de hoje parece grande demais, basta olhar para trás e lembrar dos leões e ursos que já caíram. A gratidão nos dá coragem para enfrentar gigantes. Isso nos conduz para um nível ainda mais profundo. Agradecer pelo que ainda não veio. Porque a gratidão verdadeira não é apenas memória, é profecia. É olhar para a frente com confiança, dizendo, Senhor, obrigado pelo que já vais fazer, mesmo que ainda não vejo. É isso que Paulo nos ensina em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Com ações de graças. Isso significa que a oração não termina no pedido, mas no agradecimento antecipado. Isso é fé em estado puro. E como isso liberta a alma da ansiedade? Porque a ansiedade é viver como se tudo dependesse de nós, mas a gratidão é viver sabendo que tudo depende dele. Quando você agradece antes, o coração descansa. É como plantar uma semente e já agradecer pela colheita, porque sabe que a terra vai dar fruto. É como entrar em uma batalha e já agradecer pela vitória, porque sabe que o general dos exércitos está à frente. A gratidão antecipada é um ato de confiança que abre as portas da paz. E veja o que acontece quando você vive assim. O coração não fica preso ao presente, mas se projeta para o futuro com esperança. A Bíblia diz em Romanos 4:20 sobre Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão ainda não tinha Isaque nos braços, mas já agradecia, já glorificava, já confiava. É isso que a gratidão faz. Fortalece a fé antes da promessa se cumprir. Talvez você esteja aí pensando, mas como vou agradecer se ainda não vejo saída, se ainda não tenho resposta, se a dor ainda grita? E eu te digo, justamente aí é que a gratidão se torna sacrifício. Hebreus 13:15 diz,
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor é agradecer quando dói, é cantar quando falta, é adorar quando a lágrima cai. E esse sacrifício sobe ao trono de Deus como um aroma agradável. Quanto mais você agradece, mais o coração se fortalece, porque a gratidão é como um músculo. Quanto mais exercitada, mais forte se torna. No começo, pode parecer difícil, pode soar estranho agradecer pelo que ainda não se cumpriu, mas com o tempo se torna natural. E quando isso acontece, você passa a viver uma vida mais leve, mais confiante, mais plena. A gratidão se torna a atmosfera que envolve sua caminhada. E veja que belo, a gratidão não apenas transforma quem agradece, mas contagia quem está ao redor. Um coração grato é como uma luz acesa em um ambiente escuro. Pessoas ao redor percebem, sentem, são tocadas, porque a gratidão revela Cristo em nós. Quando alguém vê você agradecer em meio à luta, ele entende que há uma esperança maior sustentando sua vida. A gratidão é um testemunho silencioso que prega mais do que palavras. É por isso que hoje, neste novo dia que começa, eu te convido a fazer da gratidão a sua canção. Acorde lembrando das misericórdias que se renovam. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda virá. Não permita que a murmuração seja a primeira palavra dos seus lábios, mas sim a gratidão, porque aquele que começa agradecendo termina vitorioso. Senhor amado, Deus de bondade infinita e misericórdias que não tem fim, hoje nos curvamos diante da Tua palavra, em 1 Tessalonicenses 5,18, e escolhemos obedecer. Decidimos dar graças em tudo, porque sabemos que essa é a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que murmuramos, pelas vezes em que só pedimos e esquecemos de agradecer. Hoje queremos mudar de postura. Queremos um coração grato, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando enfrentamos tempestades. Ensina-nos a ver propósito no processo, força na fraqueza, vitória na luta. Ajuda-nos a agradecer não apenas pelo que temos, mas pelo que ainda virá. Que a gratidão seja a música da nossa manhã, o perfume da nossa tarde, a oração da nossa noite. Que ela nos faça fortes no presente e preparados para o futuro. Senhor, guarda cada vida que ora comigo agora. Cobre com a Tua paz, derrama a Tua alegria, sustenta com a Tua fidelidade. Declaramos que viveremos não de murmuração, mas de gratidão. Que o nosso lar, a nossa mente, o nosso coração sejam cheios de ações de graças. Que em tudo, absolutamente em tudo, possamos dizer obrigado, Senhor, porque esta é a Tua vontade e nela encontramos descanso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, Pai de toda bondade e graça, hoje nos colocamos diante de Ti com corações gratos. Obrigado pelo fôlego de vida, pela manhã que se levanta, pelas misericórdias que se renovam. Obrigado pelas vitórias já conquistadas e até pelas lutas que nos ensinaram a depender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a agradecer antes mesmo de ver as respostas, confiando que a Tua mão está sempre agindo. Que a gratidão não seja apenas palavras, mas um estilo de vida que transforma o nosso presente e molda o nosso futuro. Abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Que a gratidão seja a chave que abre portas neste dia, trazendo paz, esperança e força. Declaramos que este é o dia que o Senhor fez, e nele nós nos alegraremos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o clamor que nasce da alma de quem reconhece que a vida não é apenas um acaso, mas um presente diário de Deus. Cada manhã que se levanta é mais do que a rotação natural da Terra. É um convite divino para recomeçar. Quando os olhos se abrem e o coração pulsa, não é apenas a biologia em funcionamento, mas a graça renovada. E é exatamente isso que precisamos aprender.
a viver não como quem merece, mas como quem recebe. Porque a gratidão nasce desse reconhecimento. Eu não merecia, mas Ele me deu. Eu não tinha forças, mas Ele me sustentou. Eu não sabia o caminho, mas Ele me guiou. A gratidão é o solo fértil da fé. Quando ela brota, muda tudo ao redor. É como se as cores do dia ficassem mais vivas, como se o peso da jornada se tornasse mais leve, como se a esperança encontrasse espaço para florescer de novo. A Bíblia nos ensina isso repetidamente. Davi dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, 2. É como se ele pregasse para si mesmo, lembrando-se de que a alma humana tem uma tendência natural de esquecer. Esquecemos do bem quando enfrentamos o mal. Esquecemos das vitórias quando encaramos derrotas. Esquecemos das portas abertas quando uma se fecha. Mas a gratidão é o exercício de lembrar. E lembrar é reacender o coração. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você já esteve diante de um mar fechado e de repente as águas se abriram? Quantas vezes o inimigo parecia forte demais, mas uma mão invisível te sustentou? Quantas vezes você pensou que não iria suportar, mas aqui está, respirando, ouvindo, caminhando. Cada detalhe da sua história é uma prova viva da fidelidade de Deus. É por isso que a gratidão não pode ser apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina de vida. Ela precisa ser a lente pela qual enxergamos cada circunstância. E por que isso é tão importante? Porque a falta de gratidão nos adoece. Um coração que só reclama, que só murmura, que só vê o que falta, se torna pesado, amargo, sem esperança. Mas um coração que aprende a agradecer, mesmo pelo pouco, encontra alegria no simples, paz no comum, força no ordinário. Não é sobre negar a dor, mas sobre escolher enxergar além dela. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso. Em João 6, diante de uma multidão faminta, havia apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos era insuficiente. Aos olhos da lógica era impossível. Mas Jesus não murmurou, não reclamou, não disse: Pai, é pouco, não dá. A Bíblia diz que ele tomou os pães, deu graças e os repartiu. E o milagre aconteceu. A gratidão multiplicou o pouco, transformou a escassez em abundância. Esse é o poder da gratidão. Ela abre espaço para que o céu se manifeste na terra. E nós precisamos aprender a viver assim. Agradecer pelo que temos antes de pedir pelo que falta. Porque a gratidão não é apenas uma resposta, é um gatilho espiritual. É como uma chave que abre portas invisíveis. Quando você agradece, mesmo sem ver, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que ainda que eu não entenda, o Teu plano é melhor. E essa confiança atrai a presença de Deus. Mas sejamos sinceros, é fácil agradecer quando tudo vai bem. Difícil é agradecer quando as lágrimas escorrem, quando o diagnóstico médico não muda, quando a porta continua fechada, quando a oração parece não ter resposta. É nesses momentos que a gratidão se torna sacrifício. E a Bíblia fala sobre isso. Por meio de Jesus, ofereçamos, pois, a Deus continuamente sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Sacrifício de louvor é exatamente isso: agradecer quando dói, adorar quando falta, confiar quando tudo parece contrário. E é nesse lugar de sacrifício que o milagre acontece. Paulo e Silas entenderam isso em Atos 16. Presos injustamente, com os pés no tronco e as costas feridas, eles poderiam ter murmurado. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam hinos de louvor. E enquanto agradeciam, as cadeias se romperam, as portas se abriram e a liberdade chegou. O milagre não veio antes da gratidão, mas depois dela, porque o louvor em meio à dor move o céu. Por isso, aprenda este segredo. Quando a ansiedade bater, agradeça.
Quando o medo vier, agradeça. Quando a espera parecer longa, agradeça. Não porque tudo está perfeito, mas porque Ele continua sendo perfeito. A gratidão não muda apenas o coração, muda também a atmosfera espiritual. O inimigo não suporta um coração que agradece, porque a gratidão é a declaração de que Deus continua no controle, mesmo quando o caos parece reinar. E veja como a Bíblia é clara: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A vontade de Deus não é que reclamemos em tudo, nem que murmuremos em tudo, mas que agradeçamos em tudo. Não é agradecer por tudo, mas em tudo. Há uma diferença. Não agradecemos pela enfermidade em si, mas agradecemos porque em meio a ela, Deus nos dá força. Não agradecemos pela perda em si, mas agradecemos porque, mesmo nela, Ele continua sendo o Senhor. Não agradecemos pelo deserto em si, mas agradecemos porque sabemos que nele Ele nos guia com a nuvem de dia e o fogo de noite. A gratidão é, portanto, uma escolha diária. É como levantar-se pela manhã e decidir: hoje não vou viver de murmuração, mas de louvor. Hoje não vou olhar para o que falta, mas para o que já tenho. Hoje não vou viver preso ao ontem, nem ansioso pelo amanhã, mas vou agradecer pelo hoje. E essa escolha muda tudo, porque muda a forma como caminhamos, como pensamos, como sentimos. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda: a gratidão não é apenas um ato do coração, mas também dos lábios. Não basta sentir, é preciso declarar. Abra a boca e diga: obrigado, Senhor. Declare com palavras, cante com a voz, testemunhe com alegria, porque quando você fala, você fortalece a fé. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Quando você fala gratidão, você semeia vida. E veja que poderoso. Até Jesus, diante do túmulo de Lázaro, antes de chamar o amigo de volta à vida, levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. O milagre ainda não tinha acontecido, mas ele já agradecia. Esse é o padrão que precisamos seguir. Agradecer antes, confiar antes, louvar antes. Quando vivemos assim, a gratidão deixa de ser apenas um ato isolado e se torna um estilo de vida. Não agradecemos só no domingo, no culto, mas na segunda, no trabalho, no trânsito, nas tarefas simples. Agradecemos pelo pão sobre a mesa, pelo abraço da família, pelo sol que nasce, pela chuva que cai, pela vida que pulsa. Quando vivemos em constante gratidão, atraímos a presença de Deus para cada detalhe. Agora, quero te convidar a fazer da gratidão a sua oração diária. Não apenas como uma lista de palavras bonitas, mas como uma prática real. Ao acordar, antes de olhar para o celular, olhe para o céu e diga: obrigado, Senhor, por mais um dia. Antes de se deitar, lembre-se de tudo que viveu e diga: obrigado, Senhor, porque me sustentaste até aqui. Faça disso um hábito e verá como sua mente ficará mais leve, sua alma forte, sua fé mais viva. Porque a gratidão é isso, um estilo de vida que transforma o presente e molda o futuro. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, esquecidos ou perdidos. A gratidão é a voz da fé que diz: eu confio em Ti, Senhor, mesmo quando não vejo nada acontecendo. Para encerrar este texto, quero fazer uma oração ainda mais forte com você, selando esta palavra em nossos corações. Senhor amado, Deus de toda graça e misericórdia, hoje erguemos a nossa voz para Te agradecer. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, pela cruz que nos salvou, pelo sangue que nos lavou. Obrigado pelas vitórias já conquistadas, mas também pelas lutas que nos ensinaram a depender de Ti. Obrigado pelas portas que se abriram, mas também pelas que se fecharam, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Senhor,
ensina-nos a viver em constante gratidão. Que ela seja a primeira palavra da nossa manhã e a última da nossa noite. Que ela seja a chave que abre o céu sobre nós. Que a gratidão cale a murmuração, apague a ansiedade, fortaleça a fé. Derrama sobre cada pessoa que ora comigo agora a paz que excede todo o entendimento. Que em meio às lutas encontrem motivos para agradecer. Que em meio às lágrimas encontrem força para louvar. Que em meio às esperas encontrem descanso na tua fidelidade. Nós declaramos em nome de Jesus que viveremos não de queixas, mas de gratidão. Que este seja o dia em que a nossa boca se encha de louvor e o nosso coração se encha de esperança. E que em tudo, absolutamente em tudo, possamos dizer obrigado, Senhor, porque esta é a tua vontade e nela encontramos descanso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs de coração, eu agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo até o final. Eu creio que, se a palavra de hoje tocou o seu coração, não foi por acaso, mas porque o Espírito Santo tinha algo preparado para você. A gratidão não é só um sentimento, é uma arma espiritual. E se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que você ama, porque assim como abençoou a sua vida, também pode abençoar a vida de outra pessoa que hoje precisa ouvir exatamente essa palavra. Antes de sair, eu te convido a continuar mergulhando na presença de Deus. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela. Clique, assista e permita que o Senhor continue falando ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente e que a gratidão seja a canção que embale todos os seus dias.